O jejum intermitente é uma estratégia nutricional que se tornou muito popular nos últimos tempos. Será que ele é para todo mundo? Melhor ainda, será que ele é para você? Nesse episódio, eu te ajudo a decidir. O que é o jejum intermitente? O jejum é uma prática milenar praticado por diferentes culturas ao longo do mundo por motivos diferentes, geralmente culturais ou religiosos. O jejum ganhou espaço na ciência como uma estratégia nutricional que pode ser aventada em cenários diferentes, para o emagrecimento, para a cura de doenças, para tratamento de questões digestivas. Mas o que é realmente o jejum? E será que ele é para todo mundo? Será que ele é para você? Quando a gente fala jejum intermitente, como que isso está descrito na ciência? Qual foi o protocolo? Qual foi o tempo de jejum? Qual foi a alimentação utilizada na janela alimentar? Tudo isso faz diferença no desfecho. Então temos protocolos diferentes. Os mais comuns são o jejum de 16 horas, seguidos de 8 horas de janela alimentar. Esse é o que foi mais popularmente difundido, até por uma questão de aderência, talvez seja mais fácil das pessoas aderirem. Ou tem ainda o jejum 5 dias/2, ou seja, aquele que você come normalmente durante 5 dias e jejua durante 48 horas. E existem ainda protocolos diferentes, mais restritos, que estendem esse período em jejum por períodos ainda maiores. Quando a gente fala de jejum intermitente, especialmente nesse podcast, nós vamos falar do mais praticado, que é o jejum 16/8. O que significa isso? 16 horas em jejum com 8 horas de janela alimentar, ou seja, a distância entre a sua primeira alimentação e a última vai ser de 8 horas. Não interessa quantas refeições sejam feitas nesse intervalo. Qual seria o benefício atribuído a esse longo período em jejum? Se a gente fosse pensar fisiologicamente falando, quando estamos sem alimento no trato gastrointestinal, a nossa insulina baixa e, com isso, existe um estímulo à produção de hormônios que vão queimar gordura. Sendo assim, seria um racional muito plausível para induzir o emagrecimento. Mas a conta não é tão simples assim. Do mesmo jeito que a queda da insulina, a queda dos níveis de glicose acontecem, existe também, em paralelo, a ativação de outros hormônios que chamamos de hormônios contrarregulatórios. Entre eles, o hormônio do cortisol e o hormônio do crescimento, principalmente, que são hormônios energizantes, que são hormônios que vão atuar no sentido de restabelecer o nível da glicose circulante. Por quê? A nossa glicose não cai a zero, senão isso é incompatível com a vida. Então a gente tem mecanismos para manter a nossa glicose normal, mesmo que a gente esteja em jejum. E geralmente isso vai acontecer a partir de dois caminhos. Ou o fígado vai quebrar o estoque de glicogênio, que é uma fonte de carboidrato para disponibilizar essa glicose no sangue, ou ele vai começar a produzir glicose a partir de onde? Da quebra de proteína e da quebra de gordura. Existe ainda a depressão, ou seja, o consumo das proteínas do músculo, justamente para disponibilizar esse substrato para o nosso fígado produzir glicose, para a glicose nunca ficar zero. Difícil, né? Mas é o que acontece no nosso corpo e um mecanismo muito finamente controlado. Ou seja, ficar em jejum estimula a quebra de gordura? Sim. E o emagrecimento depende da mobilização de gordura? Sim, mas o emagrecimento, ele depende do déficit calórico. O déficit calórico vai levar em conta as 24 horas do dia. Ou seja, se você consome mais calorias nessa janela alimentar, mesmo que curta, de 8 horas, do que o que você gasta,
mesmo tendo um jejum prolongado, você pode ter um balanço calórico positivo e isso não levar ao emagrecimento. Então vamos supor, mesmo que você coma poucas refeições, se essa refeição tiver um número de calorias, por exemplo, se for um lanche completo do McDonald's para uma pessoa que tenha um metabolismo basal de 1.200 calorias, é possível que ainda assim esteja em superávit calórico e não vá gerar o resultado desejado, que é o emagrecimento. Então, o jejum, ele pode ser uma estratégia desde que aliado a todas essas combinações necessárias para induzir o déficit calórico. Acredita-se que ele pode ser útil nessa situação, se você programar as suas refeições para um tempo de janela mais curto que contemple uma dieta hipocalórica, que tenha menos calorias do que você gasta. Quais são os prós, quais são os contras, o que nós temos ali de evidência científica? Primeiro, ainda não há um protocolo muito bem estabelecido, porque os estudos eles variam muito em relação a populações, população saudável, população não saudável, população com obesidade, população com diabetes, idade, tempo de jejum e o que é oferecido nessa janela alimentar. Então, se na janela alimentar for oferecido um plano alimentar controlado, no final das contas, essas pessoas têm uma maior chance de emagrecer. Tem pessoas que se adaptam muito bem ao jejum e isso depende da capacidade do corpo dessa pessoa de se adaptar ao que ela está gastando como fonte principal de energia, o carboidrato ou é a gordura. No jejum, você restringe mais rapidamente o acesso ao carboidrato. Então, se você tem uma facilidade maior de usar a gordura, você se adapta melhor ao jejum. Isso, por incrível que pareça, é mais fácil para as mulheres. Nós, mulheres, a gente tem uma facilidade maior de usar a gordura em repouso quando comparado com os homens, o que não necessariamente significa que a gente tenha mais facilidade para emagrecer e a gente sabe disso. Mas, ainda assim, essa questão de adaptar ou não o jejum vai depender da tolerância ao jejum e de como você se alimenta. Também, se você é uma pessoa habituada a comer muito carboidrato, quer dizer, o seu corpo está acostumado a ter o carboidrato como fonte de energia muito abundante, o jejum vai ser mais difícil para você. Então, saiba disso. Agora, se você é uma pessoa que faz poucas refeições ao dia, geralmente essas refeições elas são mais equilibradas em relação à proporção de proteínas e carboidratos, talvez você tenha uma facilidade maior de fazer o jejum. E qual é o melhor horário de se estabelecer a janela? Embora para a gente seja muito mais fácil a gente prolongar essa janela do jejum noturno, ou seja, jantar cedo e no outro dia só almoçar, ou seja, a refeição saltada vai ser o café da manhã, os estudos mostram que é mais interessante que o jejum seja feito com essa janela mais diurna, ou seja, acordar, tomar o café da manhã e parar de comer cedo. Isso é mais afinado com a nossa crononutrição, com a secreção de hormônios que acontecem de dia e à noite. Então, os estudos mostram resultados melhores quando essa janela alimentar é mais cedo. Mas por questões de adaptação, de rotina, geralmente as pessoas preferem fazer esse jantar e saltar o café da manhã. Então, não temos muito evidências para sustentar um ou outro. O jejum ele pode ser utilizado como uma estratégia, como uma periodização dentro ali de um planejamento nutricional que seja autolimitado. Por quê? Como várias outras estratégias que são restritivas, ela pode não ser sustentada em longo prazo. Existem várias exceções. Você vai ter eventos sociais noturnos, você vai ter período de férias. Então, nesses momentos, o jejum ele vai ser muito provavelmente quebrado. E se o jejum é quebrado, você interrompe toda essa sequência metabólica
que estaria acontecendo. Então, é como se o corpo voltasse ali para aquele outro combustível disponível, que é o carboidrato, e deixa de usar a gordura como fonte de energia. Para quem que o jejum intermitente pode não ser tão interessante? Para aquelas pessoas que objetivam ganhar massa muscular. Porque o ganho de massa muscular requer um estímulo anabólico, que pode ser potencializado justamente pela insulina, que fica baixa durante o jejum. Então, se eu quero construir músculo, primeiro, eu preciso ter calorias suficientes e eu preciso ter também proteínas. E, além disso, para ganhar, eu tenho que me preocupar em não perder. Quando eu estendo o tempo de jejum, o que acontece? Pode haver um risco maior de mobilização das proteínas do meu músculo. Então, às vezes, fica naquela soma de resultado final zero. O que você trabalha no exercício, você não complementa com a alimentação. Sendo assim, se o seu objetivo é ganhar massa muscular, é possível, é mais provável que o jejum intermitente não seja a melhor estratégia para você. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima!